Então, a gente vai falar sobre sistematizando o visual. É, massa. Então, como a maioria das aulas aí, eu sempre trago a definição do que é sistema, basicamente, de acordo com o dicionário, sistema é um conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados. Enfim, fazendo a tradução de sempre, é uma gama de signos visuais que respeitam um conjunto de regras a fim de padronizar e escalar o processo de produção de design. Acho que quando a gente pensa em sistematizar design, principalmente no digital, a gente tem que pensar na produção desse design. Quem é que vai pegar esse sistema, usar esse sistema para criar mais interface, mais coesão e consistência entre os produtos de um ecossistema, para além do que eu acabei de falar. Sistematizar o design também otimiza o processo de tomada de decisão, fica mais fácil para um time tomar decisão quando ele sabe as ferramentas que ele tem, inclusive tomar a decisão de criar uma ferramenta nova. E facilita a escalabilidade e manutenção. É mais, quando você tem um sistema de design que um time conhece, ele sabe quais são os pontos fortes e fracos, e ele sabe onde ele pode atuar para melhorar aquele sistema, sabe? E também ele facilita a escalabilidade por conta da padronização. É mais fácil você usar o mesmo botão quando você sabe que esse botão ele vem de um determinado sistema que tem suas regras. Eu gosto de encarar o sistema de design como essa ponte entre usuário e produto, né? Por um lado, a gente comunica a experiência para o usuário e, por outro, a gente torna a produção de design mais fácil do lado do produto. É uma conexão entre o craft e a escala, a qualidade e a velocidade. Dentro do, dentro como eu posso dizer, da vida, digamos assim, de um produto, o sistema ele está entre a conceituação e o aperfeiçoamento, né? A ideia é que a gente sempre tente, pelo menos, passar por esses três macro momentos da vida de um produto, né? Que sempre é em ciclos, né? O produto nunca está pronto, ele sempre vai estar em constante evolução, não importa é, qual ele seja, né? Ele vai pegar produtos que são muito grandes, eles vivem sendo atualizados, eles vivem sofrendo mais e mais atualizações e melhorias, assim. Acho que um grande exemplo disso é o Airbnb, por exemplo. Que, cara, se vocês olharem a curva de melhoria do sistema de design do Airbnb, você vê 5 anos atrás porque eles são agora absurdamente melhor, então cada vez ficando melhor, melhor e melhor. Então, a sistematização ela serve para conectar a conceituação e o aperfeiçoamento dentro desse ciclo, que vai estar sempre em constante repetição. E o fator mais importante a se considerar implementando o sistema de design é o contexto de onde e como ele vai ser usado. Porque ele vai ajudar a delimitar a complexidade e a estrutura do sistema, quando você para entender o contexto. Ele serve como um parâmetro de priorização. Então, o que que a gente vai sistematizar primeiro e depois, e depois, e depois? E até onde a gente vai e a partir de qual momento outro time vai continuar melhorando o que a gente está fazendo. Quem vai usar e qual é o nível de entendimento do que é um sistema de design vai determinar sua complexidade. Então, quando a gente está falando quando a gente vai, por exemplo, criar um sistema de design que vai ser usado por um time que ainda, sei lá, é um time que é mais júnior, é diferente do sistema de design que a gente vai usar para um time que é mais sênior. Dando um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas é importante a gente pensar nisso, né? Qual é a capacidade técnica desse time, né? É um sistema de design que ele vai ser usado só pelo time de produto, ou ele vai ser um sistema de design que vai ser usado pelo time de produto, ou o PO, né? O gerente de projeto, digamos assim, do time também vai precisar saber o que está acontecendo ali dentro. Isso vai determinar se a gente vai ter que deixar a documentação mais mastigada ou se ela pode ser mais direta ao ponto, por exemplo. Porque um designer, ele entende uma documentação de design diferente de um gerente de projeto. O gerente de projeto, provavelmente ele vai precisar de mais contexto sobre as decisões, mais contexto sobre como aquele sistema de design funciona. Então, como é que a gente consegue fazer com que um time entenda um sistema de design?
Eu gosto também, por exemplo, um outro exemplo é esse exemplo, né? Tipo, a comunicação dentro do time de design, ela pode ir de escalas muito simples a escalas muito complexas. Então, como é que a gente trabalha para poder manter esse sistema de design coeso? Porque quando a gente fala sobre trabalho em sincronia, trabalho em time, a gente também está falando muito sobre comunicação. Então, de novo, conectando com esse slide anterior aqui, quanto mais redondinho a gente deixar as coisas, levando em consideração quem é que vai usar, mais por mais tempo o sistema de design vai durar sem a gente precisar ter que revisar ou ressincronizar de novo com o time ou ter que fazer uma reunião para todo mundo dar uma olhada nas coisas e falar sobre como está o sistema de design, sabe? Quanto mais simples e claras as regras forem, mais fácil fica de entender e de replicar. É sobre isso. O sistema de design é sobre como é que a gente consegue simplificar? Como é que a gente consegue tornar as coisas enxutas? Como é que o time consegue bater o olho e entender? Acho que esse tem que ser o objetivo, né? E eu acho que uma maneira da gente chegar lá é a gente tornar a complexidade da forma como esse sistema de design se comporta muito simples. Não precisa elaborar muito. O que é simples tem que ser simples. A gente precisa reinventar a roda, sacou? Quando não é necessário. Eu acho que a gente tem que ter clara uma ideia do que o que é relevante dentro da experiência, o que vai tornar aquele produto único, do que não é. E eu acho que o que não é, cara, tem que ser simples mesmo, sabe? Até que chegue um momento que isso possa se tornar importante. Então, se a gente está falando de um aplicativo sobre explorar um mapa que vai te ajudar a definir roteiros, tipo, meu, a tela de login não precisa ser a tela mais importante ou a tela que a gente vai demorar mais tempo pensando sobre ela, sabe? Tipo, tela de login, ela pode ser a tela de login, pronto, vai usar um formulário maneiro, bonito, vai estar coeso com o resto da... Mas o que é mais importante é a gente pensar na experiência de como vai ser a categorização desses diferentes lugares, de como a gente vai conectar esses diferentes lugares com outros momentos da interface, né? Agora, quando você está falando do sistema de segurança, de autenticação facial, talvez esse fluxo de login ele precisa ser mais redondo. Você está falando de um aplicativo de um banco, onde a gente precisa ser é, é, onde o aplicativo precisa ser mais seguro, passar a sensação de segurança, talvez pensar melhor nesse fluxo de login, nini, pororó e tal, e como ele pode ser mais inteligente. Talvez isso faça mais sentido do que outros momentos da interface. Então, é muito sobre isso. Entender o contexto, para a gente conseguir criar um sistema que ele foca no que é mais importante. Falando um pouco mais sobre sistema de design, é, a maneira como eu gosto de olhar para um sistema de design é dividindo ele em partes, começando da menor manifestação visual, que é o elemento, e aí ganhando complexidade. De novo, os elementos eles são aspectos tangíveis e intangíveis que dão base à composição de uma peça de design visual. Voltando lá para a primeira aula, a tipografia, são as cores, são as formas, a imagem e os espaços. Depois, a gente vai começando a dar forma, a gente vai começar a ganhar complexidade porque a gente começa a juntar esses diferentes elementos para começar a contar algo. Ainda o componente ele ainda não fala por si só, mas ele já é uma junção de diferentes elementos. Então, quando a gente pega a tipografia e a gente junta com a cor mais a forma, a gente cria um componente chamado botão. A gente atribuiu o significado botão a essa composição específica. Um terceiro, aí ganhando ainda mais complexidade, é o módulo. Então a gente vai do elemento por si só, depois ele ganha mais complexidade quando a gente junta mais de um elemento para criar uma composição mínima.
E aí, depois a gente vai adicionando mais complexidade nessa composição, a ponto dela conseguir já contar uma história por si só. Os módulos são composições de elementos e componentes organizados numa narrativa visual. Quando a gente olha para esse módulo, a gente mais ou menos entende o que ele é. A- Home to DJ Ready Audio, our primary offering at BPM Supreme. Tipo, é uma casa para DJs que já está pronta para ser usada. E aí, com essa oferta da BPM Supreme, é que você vai ter acesso a ela. O botão tá ali para você get started, mas ainda assim, às vezes esse módulo ele vai precisar de um pouco mais de contexto. Os módulos eles podem ser mais ou menos complexos dependendo do contexto que são inseridos. Um módulo diferente de um componente consegue passar uma mensagem, por mais que ela seja fragmentada. Então, quando a gente olha para esse módulo, não necessariamente ele conta uma mensagem que realmente te convence de apertar o botão, mas ele já conta uma história que você entende o que é. Módulos são ferramentas poderosas para criar familiaridade e assimilação para com a estrutura da interface. Eu gosto de olhar para os módulos meio que dentro desses dois espectros. Que a gente pode criar módulos que são contextuais, então quando a gente está numa página e a gente monta uma narrativa, eu acho que tem módulos que eles estão servindo a narrativa daquela página. Tipo, a gente está vendendo um produto específico, ou a gente está contando uma história específica. E eu acho que tem módulos que são interessantes que eles vão ajudar a contar melhor essa história. E aí tem um outro espectro de módulos, que são esses módulos híbridos. Eles são tipo assim, eles têm uma estrutura que é flexível o suficiente para poder você usar ele em diferentes contextos. Então você pode usar essa mesma estrutura para falar do app, essa mesma estrutura para poder falar, sei lá, de você, em vez de você baixar o app, você criar uma conta, essa mesma estrutura, enfim, e por aí vai, sabe? Então, eu gosto de olhar assim, tem módulos que são contextuais e são módulos que são híbridos que eu posso pegar ele e usar numa página, mas eu posso usar em outra, em outra, em outra. Acho que aqui tem. Deixa eu ver se vai rodar. Exato. Isso aqui é, é uma landing page de um projeto que eu participei para essa BPM Supreme. BPM Supreme é um produtinho para DJs. E aí a gente pode ver que a gente está tentando vender esse produto que é focado no público latino. E aí meio que a ideia é essa, assim, né? A gente vai vendo aqui diferentes módulos e tem alguns que parecem mais templatizados e outros que parecem mais, de certa maneira, mais específicos, assim, né? Que são até mais contextualizados, com as capas de álbum que são de artistas latinos, aí depois você vem uma coisa mais geral, depois você volta com coisa latina, aí volta para algo mais geral, enfim. Essa é mais ou menos a história que essa tela está tentando contar. Só que a visão total da tela, tipo, da tela não, né? Da página. E aí, a gente tentando só, de novo, decupar aqui para vocês, os módulos híbridos são esses módulos que a gente enxergou que a gente podia reutilizar. Esse Hero, por exemplo, porque o Hero, né, esse módulo que está no topo, ele poderia ser inclusive um módulo que pudesse ajudar as pessoas a distinguir quando a gente está falando de uma página que é, por exemplo, a homepage ou a página de uma notícia de uma página que é de um produto, que a gente está tentando vender alguma coisa. Esse módulo aqui que chama você para poder baixar o app, que pode ser para baixar o app, pode ser para fazer uma conta, por exemplo. Esse módulo que ele faz algo um pouco parecido com esse, mas que pode ser complementar. Então, se eu estou vendendo o app aqui, eu posso vender a conta aqui. Se eu estou vendendo a conta, se eu estou vendendo o app aqui, eu posso vender a conta aqui. Eles podem trocar de papéis, aí assim a narrativa ela não fica tão repetitiva entre páginas. Enfim, outro módulo que é muito parecido, tá vendo? A estrutura do módulo é muito parecida. O que eu troquei foi basicamente a mídia, né? Então, aqui, em vez de usar um mockup, eu estou usando uma foto. E aí você, por outro lado, tem os contextuais, que são módulos que são meio que só dessa página mesmo, assim, é um módulo que é muito, cara, aqui a gente está usando esse módulo para poder contar a história do PPM latino. E aí, trazendo, assim, outros exemplos, né, de outras landing pages que a gente fez, onde acho que dá para ver um pouco melhor.
assim, a distinção dessa ideia de módulo contextual versus híbrido. Então, dá para ver quais são os contextuais e dá para ver quais são os repetidos aqui. E como eles têm mensagens diferentes, apesar deles terem uma estrutura muito parecida. Isso ajuda a, primeiro, manter uma certa consistência. Então, a gente também quis manter uma consistência, inclusive na narrativa. Então, sempre começa com Hero, aí traz um módulo que é super contextual, aí a gente chama para baixar o app, aí traz mais um pouco de contexto e depois a gente finaliza. Então, a narrativa da página também tem uma certa consistência. E isso também deixa a página um pouco mais previsível, né? Não precisa necessariamente todo novo módulo que eu scrollar eu ter algo novo para ler ou para consumir. Isso também ajuda a gente a estabelecer essa familiaridade. Então, quando eu vejo esse módulo, eu já sei que é sobre um CTA, é sobre o produto me chamando para poder é, comprar, adquirir, enfim, baixar. Trouxe aqui um exemplo de outro produto que faz isso muito bem, que é esse site da Opal Camera, que a gente vai ver aqui nesses dois scrolls aqui de produtos diferentes, módulos que são basicamente a mesma coisa e módulos que são super específicos para contar a história de cada um desses produtos, né? Tem esse módulo que é tipo esses cards modulares num grid meio orgânico, né? Tá vendo? Aqui tem nesse momento, depois quando você scrolla essa outra página, ele tem um pouco mais para baixo, tá vendo? É exatamente a mesma coisa, só que ele é usado em lugar diferente e com um conteúdo diferente. Mas eu acho que o que é interessante é você ver como é consistente, apesar da narrativa parecer não parecer boring, né? Apesar dele estar repetindo as coisas, a narrativa não parece boring. Só que ao mesmo tempo você consegue manter uma certa consistência, uma certa coerência. Parece que você está realmente navegando dentro de um sistema de design. E eu acho que isso só reforça assim, o poder da marca, né? De como esses elementos visuais, esses signos visuais vão ficando fixados na, na mente do consumidor. Toda vez que o consumidor vê algo com esses signos visuais, ele vai conectar com a marca Opal. E, enfim, já falei um pouco sobre páginas, mas ainda assim, aprofundando um pouco mais nessa questão das páginas, você tem elemento, componente, módulo e página. Eu acho que provavelmente algum de vocês já deve ter visto um pouco desse racional. Ele tem muito do Atomic Design, né, que é um conceito de construção de interfaces que que ganhou muita popularidade no início da década passada, assim, principalmente com o livro Atomic Design, que foi escrito por um designer chamado Brad Frost. Basicamente, o que ele fez foi colocar num livro, enfim, esse pensamento ponta a ponta. E aí eu acho que assim, conforme o tempo foi passando, a comunidade foi evoluindo esse pensamento, mas a essência dele ainda é meio que a mesma, e eu acho que ainda continua fazendo muito sentido. A gente pensar da menor fragmento visual até o maior, até o mais complexo. Você ia pedir, o Leandro mandou uma mensagem aqui para falar sobre Atomic Design. Cara, e o que eu estou falando aqui basicamente é um pouco sobre Atomic Design mesmo, assim, sabe? É pensar, porque assim, resumindo, sabe, tipo, Atomic Design é pensar em partes, é pensar o sistema de design em partes, e é um pouco do que a gente vem, enfim, abordando durante todas as aulas, assim. Toda, todo pedaço da interface, do sistema que você está criando, eu acho que ele tem que ser pensado, eu acho que você tem que dar significado, ele tem que ter uma intenção, sabe? Por que que as coisas são do jeito que elas são. E no final, quando você olha para o final, cara, vai fazer super sentido, sabe? Continuando aqui, páginas, com as páginas. As páginas são esses conjuntos de módulos que são organizados numa sequência e que contam uma história. É isso. Assim como os elementos, componentes e módulos, as páginas também podem ser sistematizadas. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou entrar um pouquinho mais em profundidade. A sistematização de páginas ajuda a tornar a arquitetura de formação de um produto mais previsível, né? Como eu falei, as repetições,
é, é, a organização, principalmente, vai fazendo com que as pessoas vão entendendo como essas páginas funcionam. Assim, os usuários não precisam assimilar uma nova estrutura cada vez que eles entram numa nova página. Essa sistematização pode ser mais ou menos flexível, chegando a casos onde existem estruturas de páginas fixas, mais conhecidas como template. Então, dependendo, por exemplo, da escala de uso de uma página, às vezes pode fazer mais sentido você engessar a estrutura. Tipo, cara, você não pode mexer. Para mim, isso eu só uso esse racional como se fosse assim, o último recurso. Porque o que eu gosto é deixar flexível, as pessoas poderem conseguir brincar com a estrutura da página para poder, tipo, cara, mudar o flow, fazer teste A/B, entender o que faz mais sentido vir primeiro, o que faz mais sentido vir depois. É muito uma questão sobre, tipo, não tem certo e errado, é mais o que faz mais sentido, hoje, o que converte mais, enfim, dá uma certa liberdade. Tentei trazer aqui, tentando ilustrar mais ou menos o que estou querendo dizer. Uma página que ela tem 4 seções, eu acho que dá para a gente brincar sobre como a gente pode montar essa narrativa de maneiras diferentes. Então, imagina que no sistema você possa ter diferentes opções de hero e diferentes opções de módulos que estão ali no corpo da página e de módulos que finalizam a página. E aí a ideia é que você possa, tipo, ir brincando com esses módulos de uma maneira que, cara, tudo vai parecer muito consistente e coerente, mas ao mesmo tempo não fica tão chato. E não é só para isso. Não é só para não ficar tão chato. É porque, imagina, quando a gente está com um produto que ele tem diversos subprodutos, vamos supor, é, uma seguradora. Uma seguradora tem seguro de vida, seguro de saúde, seguro de carro, entre outros diversos tipos de seguro. Cada seguro tem suas especificidades, tem sua forma de funcionar, tem sua estrutura, tem seu preço. Então, quando a gente está falando, se a gente deixar tudo engessado numa estrutura só, a probabilidade dessa página não funcionar para todos os seguros diferentes é muito grande. Então, criar possibilidades que vão trazer diferentes módulos que vão conseguir contemplar diferentes tipos de conteúdo com diferentes naturezas é algo que eu acho que faz muito sentido quando a gente está pensando em sistemas. E também nos dá a flexibilidade de, por exemplo, a gente está olhando a estrutura de uma página, a gente poder brincar com essa estrutura, né? Então, eu tenho aqui o módulo A ao F e talvez eu possa mudar a disposição do B com D. E aí agora eu tenho uma nova forma de contar a mesma história, sabe? É desse tipo de sistematização e flexibilização que eu acho que faz muito sentido quando a gente está criando narrativas visuais, assim, sistemas de design visual. A tela ainda é a mesma, tipo, o sistema ainda é o mesmo, tipo, tudo ainda está funcionando. O que você fez foi só trocar a ordem de como você está contando essa história. Às vezes essa converte mais do que essa, entendeu? E às vezes essa converte mais do que essa regionalmente. Tipo assim, cara, na América Latina essa daqui faz mais sentido. Na América, sei lá, na Europa essa faz mais sentido. Esse tipo de coisa acontece. Trouxe aqui um outro exemplo aqui do The Brand Identity, onde principalmente nesse módulo inicial a gente pode ver uma diferença que no artigo de estudo de caso eles não usam o módulo em cima que na entrevista eles usam. Na entrevista, qual é a intenção? A intenção é você dar, de certa maneira, ênfase para quem está sendo entrevistado. Então, tipo, ter uma imagem de hero bem grande, com o trabalho de um designer que está sendo entrevistado, é super importante, porque é o que vai te fazer ter interesse em scrollar e continuar lendo. Só que a partir do momento que você scrolla, o módulo que você vê logo em seguida é exatamente o módulo inicial da primeira página. É exatamente a mesma estrutura. Tá vendo? Vou deixar rodar algumas vezes. Isso, para mim, é um exemplo muito bom de como a gente consegue sistematizar e brincar como se fosse um Lego
para a gente poder conseguir contar histórias que são coerentes, mas que elas são diferentes ao mesmo tempo, num sistema de design. É a flexibilidade que um sistema de design bem pensado, ele vai te proporcionar, né? E aí, entre outras coisas, por exemplo, a modularidade das imagens, a gente vê que basicamente eles estão usando os mesmos padrões nas duas. Essa coluna de texto que em alguns momentos ela está no centro, em outros momentos ela está na esquerda ou na direita, para poder trazer certo dinamismo, não ficar uma coisa boring. Estão usando nas duas, né? Enfim, diversos signos visuais e estruturas que estão muito coerentes entre as duas, apesar da gente ter duas naturezas de conteúdo um pouco diferentes, assim. Uma é um artigo, está tentando contar uma história, e outra é uma entrevista, que, enfim, tem essa dinâmica de perguntas e respostas. Quanto mais fluidez um sistema ter, mais consistência, escala e velocidade de implementação ele também vai ter. Trouxe aqui um exemplo de como é importante a gente pensar que o sistema que a gente estiver criando, ele não vai ser usado só em um tipo de tela. Muito pelo contrário, ele vai ser usado no máximo número de diferentes telas possíveis, assim. Então, pensar em escala nesse sentido, né, no sentido de como a interface vai se comportar de uma maneira mais horizontal versus uma maneira mais vertical, é super importante. A estrutura desses módulos, ela pode ser pensada de uma maneira que ela se adeque a esses diferentes tipos de escala, né? E aí aqui tem um exemplo, que é dessa landing page de Phantom, de como, cara, você vê exatamente a mesma tela, mas você consegue entender como esse trabalho de escala foi super bem pensado, assim. De como é super fluido. Parece que, cara, é a mesma tela. Onde você tem espaço para feature mais cards, na outra esses mesmos cards viram carrossel, por exemplo. E de como o sentimento que você tem e o visual que você tem é muito coerente. Mas isso foi feito porque provavelmente o designer ele foi tentando pensar nos dois ao mesmo tempo, e como essa estrutura ela vai é, se adaptar a essas diferentes escalas, né? Então, escala é algo que é muito importante, principalmente porque hoje em dia cada pessoa usa e navega do device que é preferido, do device que ela mais gosta de usar. Às vezes é um tablet, às vezes é um computador, às vezes é um celular, às vezes é vou dizer assim, um relógio, mas até dependendo do produto, o relógio ele é usado. No digital, a camada visual é apenas uma das camadas que compõem o sistema de design de um produto. De novo, eu acho que é sempre válido a gente pensar em algo que é muito interessante, muito, eu acho, mágico no digital, que é a camada de interação, que é fazer esse design falar por si só. Ele, ao mesmo tempo, conseguir responder a determinados inputs ou gestos que os usuários fazem, sabe? É uma maneira de a gente estabelecer, de novo, uma conversa, uma dinâmica de conversa e de troca. Eu acho que a interação, ela, sendo bem usada, ela pode fazer toda a diferença numa experiência. De novo, ela pode ir desde esses conceitos de motion e, enfim, de como a gente conecta visualmente, né? Até, tipo, tornar uma experiência como um todo super mais coesa e mais funcional. Eu acho que é sempre interessante a gente entender como a gente vai trabalhar o sistema de design do ponto de vista de motion, né? Do ponto de vista de como ele vai se comportar em movimento, assim. Alguns exemplos aqui, só para que eu acho que é super interessante a gente entender de como a gente pode usar o motion para poder também traduzir conceitos que a gente que são pertinentes e que vão fazer o produto ficar mais redondo ou que vão ser mais auto
explicativos assim dentro da experiência como um todo, né? Enfim, caminhando assim mais para o finalzinho assim do conteúdo, só dando um recap assim que eu acho que é importante quando a gente fala de sistema. De novo, a fator, né? Muito bom. O fator mais importante a se considerar implementando um sistema de design é o contexto de onde e como ele vai ser usado. Sempre importante pensar nisso. Sistema de design, em um sistema de design, quanto mais simples e claras as regras forem, mais fácil fica de entender e de replicar. Pensar em partes é uma ótima rota em termos de racionalizar a forma como você constrói um sistema visual de design. Quanto mais fluidez o sistema tiver, mais consistência, escala e velocidade de implementação ele também vai ter. Massa. Alguma dúvida? Algum ponto que alguém queira levantar? Algo que não ficou claro, talvez? Por enquanto, não. Massa. Enfim, trazendo algumas referências, algum, algum, algum repertório adicional aqui para vocês em relação ao tema, né? Enfim, vou compartilhar essa apresentação com vocês, então vocês vão ter acesso a esses links que estão atrelados a esse slide. Mas, cara, sempre quando eu penso em sistema, eu gosto muito de pensar, enfim, em referências como eh, esse livro do Máximo Vignelli, né, que é o Vignelli Canon. Ele ficou muito popular porque, de novo, foi o Máximo Vignelli, ele foi um cara que ele conseguiu juntar um racional que fala sobre como construir, como você construir narrativas visuais, de como você pode racionalizar, sistematizar o seu design. E ele fez de uma maneira que, cara, é muito robusta, né? Ela é muito bem fundamentada. Assim, não é o que ele fala aqui não está escrito em pedras, não são regras, mas é uma referência muito legal de você entender, caramba, pô, o cara conseguiu colocar num livro, pô, uma maneira legal de você olhar para design. E aí eu acho que em cima disso você cria a sua forma também, sabe? Esse Grid Systems aqui é muito bacana também, que é um outro livro super referência, assim. Cara, esse tipo de livro aqui são livros que a gente vê na faculdade, mas que é legal a gente sempre ter em mente quando a gente vai fazer design, porque, cara, no fim, tem coisas que são essenciais de design que elas estão, enfim, elas vão te ajudar independentemente se você está fazendo um poster ou se você está fazendo uma interface. Até mesmo se você estiver desenhando um carro, sabe? Tem filosofias ali, tem ideias de design que eu acho que são é, interessantes. A gente sempre está sendo confrontado, né? Impactado. Mais especificamente, cara, eu curto muito e eu espero que isso nunca saia do ar. Mas o Visco, ele tem esse Visco ID Journal, que basicamente é um manifesto barra documentação, barra mostrando o ponto de vista do time de design do Visco sobre aspectos meio que fundamentais na construção do produto, né? Então eles abordam como é que a gente encara a cor, como é que a gente encara a narrativa visual, como é que a gente encara imagens. Cara, é muito maneiro e é muito interessante como eles racionalizaram esses aspectos mais globais, assim, da experiência e de como isso faz uma diferença absurda, na prática. E aí, de novo, né, tem aqui o Atomic Design do Brad Frost, acho que é muito legal vocês darem uma lida. Muito do que ele fez aqui faz ainda super sentido, assim. De novo, ele foi um cara que tentou colocar num racional único, assim, entregar para a comunidade algo que tem um início, meio e fim, que tem um ponto de vista e que fala sobre pensar em design de maneira molecular, digamos assim. Acho que muito do pensamento dele veio de muitas conversas com desenvolvedores, a maneira como o desenvolvedor ele desenvolve um sistema e de como a gente pode pensar um pouco mais como desenvolvedores na hora de a gente sistematizar o que a gente está fazendo. E aí, uma última coisa que eu fiz também é que eu coloquei esse repositório, eu criei esse repositório de referências aqui. Eu não sei se. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, deixa eu ver se está abrindo.
Rapidão. Eu coloquei aqui um repositório de referências que basicamente é uma grande lista de links dividida em diferentes categorias, né? E aí tem, cara, estúdios, tem designers, tem repositório de inspiração, né? Tipo aqueles diretórios de inspiração, fotógrafos, ilustradores e artistas 3D, Type Foundries, né? Tipo estúdios que fazem tipografia, entre outros, tipo referências de maneira geral que eu coloquei nesse link aqui, que, enfim, estou disponibilizando para vocês como essa forma de vocês continuarem, tipo, pesquisando, imergindo ali, enfim, em referências que estão super conectadas com os temas que a gente vem conversando aqui na aula. E é isso, vou indo assim para a conclusão enfim, da matéria como um todo, só queria deixar algumas coisas que eu acho que são super importantes se sempre terem em mente aqui, enquanto vocês forem, daqui para frente, né? Enquanto vocês forem, enfim, criando produtos digitais, as interfaces, assim, de que design é um exercício de empatia, se colocar no lugar do usuário é super importante. Tentar entender, cara, qual é o contexto, como é que ele vai usar aquilo, quem é aquela pessoa, sabe? Como que a gente fala com aquela pessoa, como ela vai provavelmente receber o que a gente está propondo para ela. Repertório é a base para um pensamento crítico. Então, gente, se munam de referências, leiam livros, não só livros de design, livros sobre cultura, livros sobre, enfim, tecnologia, sobre ciência, sobre tudo que está ao redor de vocês. Isso vai impactar a maneira como vocês constroem uma tela, constroem uma peça de design, a maneira como vocês constroem uma experiência. Simplificar é tornar seu design mais forte. Então, talvez, às vezes, é menos sobre como você está super desenvolvendo o seu design ou adicionando mais e mais e mais coisas. Às vezes é menos sobre isso e mais sobre, cara, o que tem de importante aqui? O que tem de interessante? E como a gente pode trabalhar isso? Acho que isso é muito importante manter em mente. Não existe certo e errado no design. Não existe uma forma de se fazer design. Não existe bom gosto no design. Tipo assim, caramba, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu acho que isso é uma maneira da gente se limitar quando a gente olha para design. É muito mais sobre o que que faz sentido. Cara, por que que eu estou usando essa fonte? Por que que eu estou usando essa cor? Por que que eu estou fazendo um design que parece mais refinado e aí um outro projeto é um design que parece é, mais rascunhado? Eu acho que é mais uma questão de tipo, qual é a mensagem que você quer passar? Como é que você quer falar com as pessoas? E como isso ressoa com, por exemplo, com os seus clientes, com a marca, sabe? Com o conceito daquele projeto. Porque eu acho que, cara, as intenções que você coloca por trás das decisões, elas são mais valiosas e mais importantes do que regras e convenções, assim. No fim, a técnica, o técnico, tipo, aprender sobre como você vai dominando a técnica, é algo que é importante, mas eu acho que ela nunca pode ser mais importante do que o que você precisa alcançar, o que você quer alcançar, o que faz sentido alcançar, a maneira como você quer construir, ou que faz sentido construir uma narrativa visual, uma experiência, um botão, uma página, enfim, um movimento de motion design, assim. As intenções, eu acho que são, cara, são algo que você sempre tem que se certificar de que vocês têm claro na mente de vocês, claro na cabeça de vocês, porque é com as intenções que eu acho que vem muita inspiração para você ter várias ideias, mas você vai também tomando suas decisões de design de uma maneira que você vai se sentir mais confiante com o que você está fazendo. No fim, se você tiver claro o que você tem que fazer, você vai ter intenções que são muito claras e o seu design vai fazer muito sentido, sabe? É, eu acho que é um ótimo ponto de partida. E por último é isso, né? Assim, essa pensar, né? Eu quis muito tentar trazer essa dinâmica assim para essa matéria, que eu acho que o ato de pensar ele está intrínseco ao ato de criar, assim, não existe muito uma distinção sobre isso, assim, sabe?
Então, o pensamento crítico e o racional é importante, ao mesmo tempo que botar ele em prática é importante. E aí voltar para o crítico e botar em prática de novo. Então, é um ciclo que você vai fazer diversas, diversas, diversas vezes. Porque design nunca está pronto, né? Nunca está bom, ele nunca chegou no seu ápice. Não existe uma interface 10 de 10. Ela vai chegar no 9,99 e vai ter coisas que você vai poder melhorar. E aí, quando a gente está falando de digital, tipo, vai poder melhorar amanhã, entendeu? Tipo, tem 1 milhão de possibilidades, tem 1 milhão de cenários. A gente tem que trabalhar para poder criar uma experiência que ela, na verdade, assim, não é sobre você criar a experiência perfeita, mas é a experiência que ela consegue ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque ela não vai conseguir ajudar todo mundo. E aí é com um trabalho contínuo que você vai chegando lá. Só que é isso. Produto é sobre você continuar melhorando e melhorando. Design é sobre isso, né? Meter a mão e pensar ao mesmo tempo no que você está fazendo. Porque meter a mão sem pensar não serve de muita coisa, assim. Design bonito por ser bonito, sem um propósito, ele não tem significado, talvez ele não converse com ninguém, talvez ele não faça sentido em nenhum contexto. É isso, galera. Obrigadão, foi um prazerzaço. Enfim, estar com vocês essas últimas 4 aulas. Espero que todos tenham gostado. Como sempre, estou no Slack. Qualquer dúvida. Enfim, vou compartilhar minhas redes sociais também. Vocês podem, tipo, trocar uma ideia por lá, tirar qualquer dúvida, precisar de uma referência, tal, sei lá, o que for, do que vocês precisarem aí. Tamo junto. E